Olá para todos vocês. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sabe Deus a hora que você vai ver esta gravação. Turminha, beleza? Estamos novamente aqui reunidos, online, virtualmente, nessa gravação. Enfim, estamos aqui reunidos novamente. E tema de hoje, tema dessa gravação, sessão 1, 2, 3, Ondas Sonoras, apostila 7. Bom, a última gravação que eu fiz da sessão 1, 2, 3 foi também da apostila 7. Foi o capítulo 10, módulo 19, que era referente ao fenômeno da interferência. Fenômenos ondulatórios 2, interferência. Aí eu falei sobre interferência construtiva, interferência destrutiva, caminho, né? Diferença de caminho entre duas ondas, quando é bidimensional, tridimensional. Esse foi o conteúdo da última aula. E encerrando, esse é o último tópico da sessão 2.3 da apostila 7, é os módulos 20 e 21 do capítulo 11, que é referente a ondas sonoras, tá? Então, pega a apostila, senta na cadeira, acomode-se e força. Vamos lá. Já avisando também, tá? Esses dois módulos, no caso, né, ondas sonoras, são bem conceituais, mas para dizer que não tem nada de matemática, né, para alegria de alguns ou tristeza de poucos, tristeza de outros, né, tem apenas duas relações algébricas, mas eu arrisco dizer que essas relações, que o tema da aula de hoje talvez seja um dos mais importantes da parte de ondulatória, tá? Tipo, se eu tivesse que dar porcentagem de chance de cair na prova do Enem ou numa prova de vestibular, eu diria para vocês que 40% de chance de ter uma questão envolvendo V igual a lambda F. 30% de chance é de cair uma questão envolvendo o nível sonoro que eu vou falar hoje. E 30% de chance de cair uma questão envolvendo tubos sonoros, que ainda vou estar falando para vocês. Então, muita atenção hoje, muita atenção nessa aula. Tem vários pontos conceituais, mas o principal eu vou estar pontuando para vocês, vou estar falando para vocês, tá? Então, ondas sonoras, capítulo 11, módulos 20 e 21, sessão 1, 2, 3 e já! Bom, primeiro de tudo, as ondas sonoras, de uma maneira bem geral, bem ampla, elas podem ter uma classificação com relação à frequência, tá? A gente pode classificar as ondas sonoras em dois tipos, grave e agudo. Só que, como eu falei, é uma classificação bem geral, porque classificar um som como ele sendo grave ou como ele sendo agudo depende de uma referência, depende de um referencial. O que significa os termos grave e agudo? Grave se refere a sons que possuem uma frequência mais baixa, mas é mais baixa a uma outra frequência que você está comparando ele, tá? Um som agudo é um som com frequência mais alta, mas é com frequência mais alta em relação a uma frequência que você está comparando. Então, às vezes um som que para você pode ser uma frequência baixa, pode ser grave, para uma outra pessoa pode ser um som normal, uma frequência normal. Então, nesse caso, essa classificação depende muito do com que você está comparando, tá? Além disso, grave e agudo, eles não se caracterizam apenas pela frequência. Eles caracterizam também pelo comprimento de onda. Sons agudos, eu errei aqui, tá? Sons agudos, eles possuem uma frequência mais alta. Então, se a frequência do agudo é mais alta, significa a seguinte coisa, que o comprimento de onda ele é menor, tá? Então, som agudo, frequência mais alta, menor comprimento de onda. Som grave. Grave tem frequência mais baixa. Se a frequência é mais baixa,
o comprimento de onda é maior. Frequência e comprimento de onda são sempre opostos. Se a frequência é alta, o comprimento é baixo. Se o comprimento é alto, a frequência é baixa. Então, é sempre um oposto ao outro. O som grave possui uma frequência baixa, mas um comprimento de onda alto. E o som agudo, uma frequência alta, mas um comprimento de onda baixo. Aqui, ignorem isso e isso. Eu escrevi errado. Foi erro meu. Depois, esses slides eu vou colocar certinho lá naquela pasta do G Drive, tá? Sem essa anotação. Vi até o professor se confunde, tá? Então, repetindo. Frequência alta é som agudo, comprimento de onda pequeno. Frequência baixa é um som grave, comprimento de onda grande. Além disso, existem duas classificações que são o infrassom e o ultrassom. Essas classificações, elas têm como base os limites de audição nosso. O infrassom são ondas com uma frequência abaixo de 20 Hz. E os ultrassons são sons que possuem uma frequência acima de 20.000 Hz ou 20 kHz. Tanto o infrassom quanto o ultrassom, eles não são captados pelos nossos ouvidos, pelo nosso tímpano. Então, o ouvido humano, a gente pode dizer que o melhor ouvido humano, a pessoa que é quase um X-Men, ela consegue escutar a partir de 20 Hz até 20.000 Hz. Abaixo de 20 ou acima de 20.000, isso para um ser humano normal, né? Não é um mutante, ele já não consegue escutar. Beleza? Então, ultrassom e infrassom são duas classificações com base na auditibilidade ou no nível audível do som para o ser humano, tá? Aqui nessa tabela, ele discute justamente isso. Essa tabela é da apostila de vocês. Aqui está mostrando claramente isso. Então, se a gente for olhar o ser humano, essa primeira linha aqui, que para mim é lilás, e essa de baixo é roxa, significa a seguinte coisa. A lilás, que vai de 85 a 1100, representa a frequência de som produzido em média pelo ser humano. Então, nós, seres humanos, conseguimos produzir sons de 85 até 1100 Hz. Em média, um ser humano normal produz frequências dentro desse range. Contudo, o ser humano ele consegue escutar sons do infra, 20 Hz, até o ultra, 20.000 Hz. Acima disso, o ser humano não consegue. Se a gente olhar para um golfinho, ó o flipper aqui, ó. O flipper ele consegue produzir sons da faixa de 7.000 Hz até 120.000 Hz, o que seria um ultrassom bem acima do limite, né, que a gente consegue escutar. Inclusive é justamente por conta dessa faixa de produção de som dos golfinhos que existe toda aquela teoria, aquela ideia que os golfinhos se comunicam através de ondas ultrassônicas. E a audição do golfinho também é diferente. O golfinho ele começa a escutar na faixa de 150 Hz, então é bem acima do limite de 20 do ser humano, e ele vai até a frequência de 150.000 Hz. Então o golfinho ele consegue pegar ondas ultrassônicas também em seu ouvido. É legal que se a gente vê todos esses animais, sempre a frequência dos sons produzidos é bem menor do que a frequência dos sons audíveis. Isso é, com certeza, um reflexo evolutivo. Quando o ser humano começou a evoluir, o corpo humano viu uma necessidade maior em desenvolver a audição para uma proteção, para poder identificar quando o inimigo se aproxima, do que propriamente frequências audíveis, frequências sonoras. Tá? Legal isso, né? É bem legal. Velocidade de propagação do som. Bom,
Primeira coisa que você tem que lembrar, que você jamais pode esquecer. O som é uma onda mecânica. Existem dois tipos de onda, onda mecânica e onda eletromagnética. Qual que é a principal diferença entre eles? Onda eletromagnética se propaga no vácuo, se propaga no espaço, onde não existe nada, não existe matéria, tá? É vácuo, é vácuo. Agora, ondas mecânicas, elas precisam de um meio para se propagar. Se o astronauta tira o capacete e morre, né? Mas enfim, antes de morrer ele berra, ninguém vai escutar o grito dele. Por quê? Porque o som que ele não vai conseguir emitir sons através da sua boca. Não vai emitir sons através das cordas vocais. Porque não tem um meio no espaço para estar vendo a produção e propagação desse som. Então, ondas mecânicas precisam de matéria para se propagar. Como o som ele é uma onda mecânica, quanto mais matéria tiver, mais fácil a sua propagação. Então, a velocidade do som depende muito do tipo de material em que ele está se propagando. Em gases, o som, em geral, ele é mais lento. A sua velocidade de propagação ele é bem menor se comparado com líquidos e principalmente com sólidos. Porque em gases, as partículas do gás estão mais dispersas, estão mais afastadas. Em sólidos, as partículas estão mais juntas, estão mais próximas e conseguem conduzir a onda sonora com mais facilidade, com mais efetividade. Aqui nessa tabela mostra numericamente como que é essa diferença. Por exemplo, ar seco a 25 graus. A velocidade do som é 340 metros por segundo. Se eu pego água salgada, a velocidade do som passa de 340 e salta para 1533. E se eu olho para o alumínio, então, o alumínio, o som se propaga a 6.420. Ou seja, a cada segundo, o som percorre no alumínio uma distância de 6 km. Em um segundo, o som anda 6 km dentro do alumínio. Porque o alumínio ele possui uma estrutura com maior proximidade das suas moléculas que um líquido ou que um gás. Mas até mesmo entre os sólidos eu tenho diferença. Porque não basta ser sólido. Dependendo do tipo de sólido, da molécula de sólido, eu também vou ter uma facilidade maior ou menor a propagação desse som. Por exemplo, o alumínio, que é o maior caso aqui tabelado, a velocidade dele é 6.420. Agora na borracha, a velocidade dele é em torno de 1.600. Na borracha é maior a velocidade que qualquer gás que está listado aqui. Mas ela, por exemplo, é menor que o glicerol, que é um líquido. Então, até mesmo entre os sólidos, eu tenho uma diferença na velocidade. Mas, em geral, a maioria dos sólidos é melhor condutor do som. Tá? Reflexão do som. A reflexão é um outro fenômeno sonoro, né? Que foi colocado aqui, não foi discutido antes. Não sei porquê. A reflexão do som ela pode ocorrer de 3 formas. E a diferença entre essas formas é única e exclusivamente o tempo que demora para o som, após sair do emissor, da pessoa ou da fonte que está emitindo ele, retornar para a sua origem. Exemplo, eu dou um berro, eu falo o som vai sair da minha boca, vai bater numa parede e retornar aos meus ouvidos. Se o som sair da minha boca, bater na parede e retornar aos meus ouvidos em um tempo maior que 0,1 segundo, essa reflexão ela é definida como sendo um eco. Tá? Isso porque o eco, a gente tem aquela impressão, quando a gente fala, a gente tem a impressão que uma outra pessoa
está respondendo para nós. É como se eu falasse a. Você escuta nitidamente dois as, embora apenas eu falei essa palavra. A outra é um reflexo dessa palavra que eu disse. Essa diferença acontece, esse tempo acontece, porque o nosso cérebro demora exatos 0,1 segundos para estar processando a informação que chega dos tímpanos, que chega dos ouvidos. Então, quando eu falo o cérebro ele capta nos ouvidos esse som que saiu da minha boca. Ele captou. Ele vai demorar 0,1 segundos para interpretar esse som que sai da minha boca como sendo a letra A. Só que assim que o som sai da minha boca, ele vai, bate na parede e retorna aos meus ouvidos. Então, além do som da minha boca, tem o som que está sendo refletido para ele. E se essa reflexão demora mais de 0,1 segundo, o cérebro consegue processar o que ele ouviu da minha boca e depois processar separadamente, como sendo uma nova palavra, o som que é refletido pela parede. Agora, se essa reflexão ela é rápida, ela acontece em um intervalo de tempo menor que 0,1, então eu falo a palavra, o som sai da minha boca, bate na parede e retorna ao meu ouvido antes de 0,1, o cérebro não conseguiu acabar de processar o que ele escutou saindo da minha boca. E aí já chegou o som refletido. O que ele faz? Ele junta tudo numa palavra só. É como se fosse um prolongamento, uma reverberação. É como se eu falasse é um A mais prolongado, tá? Porque realmente o cérebro não tem a velocidade suficiente para poder distinguir esses dois sons que ele captou. Foi muito rápido. Então, se é um tempo de reflexão acima de 0,1, eco. Abaixo de 0,1, reverberação. Reverberação é quando a gente tem aquela sensação de prolongamento de uma palavra, que ela vai sendo prolongada até desaparecer. E se essa reflexão ela é extremamente rápida e além de ser rápido, a gente tem a impressão que o som ele sai mais alto do que realmente foi, nós temos o chamado fenômeno do reforço. O que é o reforço? Por exemplo, eu falo A e eu falo a palavra A em uma sala que é cheia de objetos. Então, assim que o som sai da minha boca, ele vai bater em todos os objetos, ser refletido e voltar aos meus ouvidos. Só que ele vai voltar rapidamente, vai voltar em um tempo menor que 0,1 segundo, em um tempo menor que 0,1 segundo. E como está voltando várias reflexões ao mesmo tempo, nossa cabeça, nosso cérebro, tem a sensação de aumento na intensidade vocal, tá? Então, o reforço ele seria uma reverberação com um aumento da intensidade do som. Ok? Ok? Eco maior que 0,1. Reverberação menor que 0,1. Prolongamento da palavra. Eco, palavras separadas. E reforço é uma reverberação onde eu tenho uma amplitude, um aumento da intensidade sonora. Qualidades fisiológicas do som. Bom, o som possui ao todo 3 qualidades fisiológicas. Primeiro é a altura. A altura dele está relacionada com aquela história do grave e agudo, com o valor da altura da frequência. Então, a altura, quando eu digo agudo, significa uma alta frequência e grave é uma baixa frequência. Tá? Em termos práticos também, a altura ou tom de uma onda sonora é a qualidade do som por meio da qual a orelha consegue distinguir, separar um som mais alto de um som mais baixo. Timbre. Timbre é um pouco complicado para quem não foi músico principalmente, mas vamos tentar exemplificar. O que é o timbre?
Imagina você que está num quarto de olhos vendados. E do seu lado nós temos, sei lá, nós temos a Adriana com uma flauta doce. E no outro lado do quarto nós temos a Renata com uma viola caipira. Isso. A Adriana e a Renata. Tomara que elas não escutem essa parte da gravação. E você está de olhos vendados. A Adriana, ela vai tocar a letra Dó com a flauta. E toca o Dó com a flauta. A Renata, ela vai tocar sem Dó a letra Dó com a viola caipira. Como você está de olhos vendados, você não sabe que instrumentos cada uma tem. Mas você vai saber a seguinte coisa, que são instrumentos diferentes. Veja, o Dó foi o mesmo, tanto para a flauta quanto para a viola caipira. Só que por serem instrumentos musicais diferentes, a frequência emitida do Dó da flauta é diferente da frequência emitida pelo Dó da viola caipira. Isso é o timbre. O timbre é a capacidade que o nosso ouvido tem em diferenciar sons com mesma frequência, mas que vêm de instrumentos musicais diferentes. Tá? Então, timbre é a capacidade do nosso ouvido em diferenciar sons de mesma frequência que vêm de objetos, de instrumentos musicais diferentes. Tá? Intensidade sonora. Agora para tudo, e se você está cochilando, pausa a gravação, pega um café e volta aqui. Porque se você tem que gravar alguma coisa dessa aula, essa é a primeira coisa que você tem que ficar gravado. Intensidade sonora. A intensidade sonora, ela é a qualidade que permite ao nosso ouvido dizer se um som ele é fraco ou se ele é mais forte. A intensidade dele. O que é intensidade sonora? Intensidade, em termos simples e práticos, potência sobre área. Intensidade mede a potência com que o som atinge determinada área, determinada superfície. A sua unidade medida é watt por metro quadrado. Tá? Watt de potência, metro quadrado de área. Por que eu estou falando que isso é importante? Porque essa intensidade, embora esteja aparecendo em som, você pode utilizar ela para qualquer parte da física. Se aparecer lá na mecânica, qual é a intensidade de força produzida? Você vai pegar a potência dividido pela área. Essa fórmula é geral. Então, intensidade, potência sobre área. Outra coisa também, eu tenho uma outra relação que eu vou falar daqui a pouco, que utiliza essa expressão aqui. Então, não esqueça disso. Intensidade é potência sobre área. Tá? Um exemplozinho, a apostila ela dá essa seguinte figura aqui. Ó. Então, imagina que você tem uma fonte sonora, um alto-falante, por exemplo, e esse alto-falante ele vai emitir ondas sonoras na região ao redor dele. Repara que a região ao redor dele é uma região esférica. Então, ele vai emitir ondas em toda essa região esférica ao redor da fonte. E esse alto-falante, ele emite duas ondas. Essas duas ondas vai ser a onda 2 e a onda 1. A onda 2, ela foi emitida e quando ela está a uma distância d2 da fonte, vai aparecer uma segunda onda, que seria essa frente 1. Tá? Então, a distância da onda 2 é d2 e a distância da onda 1 é d1 em relação à fonte. Ok? Aqui. Como essa emissão ela possui uma área esférica no espaço, para a potência eu vou considerar a área como sendo a área de uma esfera. 4π r ao quadrado. Só que o r eu vou estar chamando da letra d. Então é d ao quadrado.
Para a onda 1, a intensidade da onda 1 vai ser potência da fonte, dividido pela área dela, 4π d1 ao quadrado, que é esse raio aqui. A onda 2 vai ser I2 igual a potência da fonte dividido por 4π d2 ao quadrado. Como essa potência é da fonte, tanto para a onda 1 como para a onda 2, dá para eu juntar as duas equações. E, juntando elas, eu chego nessa expressão aqui. I1d1 ao quadrado igual a I2d2 ao quadrado. Ou ainda, I1 sobre 2, I1 sobre I2 é igual a D2 sobre D1 ao quadrado. Tá? Veja, se você quiser não guardar essa expressão, se você não quiser guardar essa relação, não tem problema. Agora, a relação da intensidade tem. Isso você tem que guardar. Intensidade é potência por área. E geralmente, a área é a área esférica. Tá? Fica outra dica também de ouro. Se chega no exercício, ele pede a intensidade e não define uma área, ele não fala, considere uma área quadrada, considere uma área hexagonal, considere uma área dodecaédrica. Se ele não fala uma área para você, você vai considerar, confia no tio, você vai considerar que a área é esférica, tá? Então, intensidade, potência sobre área. E se ele não dá pista sobre área, você define a área como sendo esférica. 4πr ao quadrado, tá? E por que eu falei que isso é importante? Então, primeiro, intensidade, primeira coisa, você tem que guardar lá no seu coraçãozinho. A segunda coisa importante, nível sonoro ou sonoridade. Escuta o que eu estou falando. Você vai encontrar isso ou no vestibular ou no Enem esse ano. Vai aparecer essa fórmula. O que significa nível sonoro? É o valor mínimo de intensidade sonora capaz de sensibilizar o tímpano, ou seja, capaz de ser perceptível para nós. O nível sonoro ele possui dois limites. Ele possui o limiar da audição, que equivale ao valor mínimo de intensidade que consegue ser percebida pelo ouvido humano. O limiar da audição, então, esse mínimo, é da ordem de 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Isso é constante, isso nunca muda. Limiar da audição para o ser humano, 10 a menos 12. O limiar da dor é o máximo de som que o nosso ouvido consegue captar. Ele é da ordem de 1 watt por metro quadrado. Acima desse valor, o nosso ouvido ele começa a dar sinais de dor. A gente começa a sentir dor no ouvido. E se for muito acima, a gente pode ter, inclusive, o estouro do tímpano, perder a audição. Tá? Então, esse nome limiar da dor não é à toa. É porque uma intensidade maior que 1 causa literalmente dor no ouvido, dor no tímpano, porque o tímpano está extremamente sensibilizado, extremamente agitado devido ao som, a frequência sonora que está chegando, a ponto de poder até explodir, ter um rompimento de tímpano. Tá? Então, limiar da audição, 10 a menos 12, limiar da dor, 1 watt por metro quadrado. Tá? E como que eu calculo o nível sonoro? O nível sonoro é dado por essa expressão. Então agora você vai pegar lá no fundo do seu coração. Tá lá. Coisas fundamentais em seu coração. Família, Deus, bacon, x-tudo, açaí. E você vai colocar entre essas coisas essa expressão. 10 vezes log de I sobre 0. Por que eu estou falando isso? Porque é importante. Isso cai. Nível sonoro ou sonoridade. 10 vezes log de I sobre 0. É a fórmula como a gente calcula o nível sonoro. A unidade de medida é o decibel.
é o decibel, tá? E aí aquela história, né? Para você que viu as aulas de log do Denis, viu as aulas de log do Will, falou: ah, pra que eu vou usar isso? Eu nunca vou ver log na minha vida, né? Ah, pois bem, olha o log aí de novo. Olha o log aí de novo. Log aí. Mas sem estresse, sem neura. É log, mas do log você só precisa lembrar de uma propriedade, uma única propriedade apenas, tá? Pausa, que está passando uma moto. Pronto, a moto passou. Propriedade log. Você só precisa lembrar uma única propriedade de log. Essa propriedade é a que salva vidas. Vai salvar a tua vida. Você só tem que lembrar dessa propriedade de logaritmo. Log de 10 elevado a um número. Não importa o número, mas é um número inteiro igual ou maior que zero. Então, log de 10 elevado a um número. Ele é igual a esse número sempre. Exemplo. Vamos supor que i sobre 0 é igual a 10 à quinta. Então, você vai calcular a intensidade. Você tem n igual a 10 vezes log de 10 à quinta, né? Que é o i sobre 0. Pela propriedade salva-vidas, log de 10 elevado a A é igual a A. Então, n igual a 10 vezes 5. A intensidade sonora, 50 decibéis. Vamos supor agora, i sobre 0 é igual a 1. 1 é a mesma coisa que 10 elevado a 0, porque todo número elevado a 0 é 1. Então, 1 é 10 elevado a 0. Ou seja, n é igual a 10 log de 10 elevado a 0. Ou seja, n é igual a 10 vezes 0, portanto, 0 decibel. O que significa 0 decibel? Significa que o nível sonoro que conseguimos escutar é 0. O ser humano já não consegue escutar mais nada. Ou seja, i sobre 0, ser igual a 1, significa que a minha intensidade é exatamente o valor do limiar da audição. Esse I0 é o limiar da audição, é um valor constante, é 10 a menos 12. Essa intensidade I é a intensidade que está chegando aos nossos ouvidos. Então, se I0 é igual a I, essa divisão é igual a 1, é igual a 10 elevado a 0. Ou seja, eu estou em cima do limiar da audição. Meu nível sonoro é nenhum, eu já não escuto nada. Eu preciso ter um valor acima de I0. Tá? Então, voltando. Um outro exemplo. I sobre 0 igual a 10 ao cubo, substituindo. Então, eu tenho 10 vezes 10 elevado ao cubo, substituo o log 10 vezes 3, que vai dar 30, mas eu escrevi errado, né? 3 decibéis. Então, mas é 30 aqui, tá? De novo, essa expressão guarda. É importante. Fórmula da potência e fórmula do nível sonoro é importante. Belezinha? Bom, e era isso então. Abraço a todos e até a próxima. Sem musiquinha hoje, encerramento.